Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela oportunidade de ouvirmos mais da Tua palavra nessa noite. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 42, do verso 1 ao 6. Jó 42, verso 1 ao 6. Assim diz a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Oremos. Pai Santo, toda honra e toda glória pertencem a Ti, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor pela palavra que o Senhor tem nos dado. Fala conosco agora, ó Deus, por intermédio dela, e que o nosso coração seja confortado, confrontado, e que a nossa vida seja mudada pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos conduza. Amém. Horatio Gates Spafford, um próspero homem de negócios do século XIX nos Estados Unidos. Um homem que, segundo a história, se converteu em uma das campanhas evangelísticas de Moody. E a partir da sua conversão, uma sucessão de catástrofes, tragédias acometem a sua família. Esse homem perde um dos seus filhos bem pequeno por uma doença. Depois, este mesmo homem perde a maior parte da sua riqueza naquele grande incêndio que houve em Chicago em 1871. Depois desses acontecimentos, ele e sua família decidem viajar para a Europa. E a sua esposa e 4 filhas embarcam em um navio e ele fica nos Estados Unidos para resolver alguns negócios e iria alguns dias depois. Mas aquele navio sofre um acidente em alto mar e naufraga. As suas 4 filhas morrem no naufrágio. E a história conta que enquanto Spafford navegava para a Europa para encontrar a sua esposa, ele passa na região do naufrágio. E ali ele compõe o único hino de sua autoria, o hino que se chama Aflição e Paz. Um hino que ele diz que com Jesus ele é feliz, com Jesus ele é feliz. Nós vamos cantar esse hino no final. Não vou cantar porque também não ia dar certo, né? Mas o fato é que este homem, apesar de tudo que passou, ele conseguiu enxergar além do sofrimento. Ele conseguiu perceber muito bem que o Deus Todo-Poderoso tem propósito em tudo e governa tudo. E assim ele percebeu corretamente o sofrimento e a sua aplicabilidade em sua vida em meio a tanta dor, porque ele descansou em Cristo, ele se firmou em Cristo. Quando nós olhamos para a história de Jó, nós também vemos a história de um homem marcado pelas tragédias. Da perspectiva humana, é claro. Aquele homem, como você sabe pela história, ele perde seus bens, perde sua família, perde suas posses e é acometido de graves úlceras. Ali em um momento em que Deus permite que Satanás faça isso na sua vida. Você pode ler a história completa em casa depois, mas o fato é que depois de muito sofrimento, de muito questionamento, Deus, a partir do capítulo 38 de Jó, se apresenta para fazer algumas perguntas para Jó. E essas perguntas, elas vão do capítulo 38 até o capítulo 41, e quando Deus termina de perguntar a Jó, aí no capítulo 42 Jó declara algumas coisas. É o então. Depois de Deus fazer as suas perguntas para Jó, então Jó responde ao Senhor. E a resposta de Jó
é uma percepção ou um entendimento correto em meio ao sofrimento. O objetivo da exposição dessa passagem nessa noite é que você também tenha um entendimento correto, uma percepção correta em meio ao sofrimento. Que cada um de nós compreendamos aquilo que é necessário quando nós passamos por meio do sofrimento. Então, uma coisa é certa, nós sofreremos, ou nós sofremos, ou estamos sofrendo agora, ou vamos sofrer no futuro algumas coisas nessa vida. Sofrimento é inevitável. E a primeira coisa que nós precisamos compreender em meio ao sofrimento é a ignorância humana. Veja o verso 3 e o verso 4, quando Jó diz: quem é aquele como o Senhor Deus disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito o Senhor, e eu falarei. Aí Jó fala: só que agora, Senhor, eu é que vou perguntar ao Senhor e tu vai me ensinar. Até aquele momento, Jó não havia reconhecido a sua capacidade de compreender algumas coisas. Ele não havia admitido a falta de entendimento diante da grandeza de Deus, do plano de Deus, da soberania de Deus, diante do sofrimento dele. Mas agora Jó tem uma percepção exata da sua incapacidade, da sua falta de condições, da sua pequenez diante da grandeza de Deus. Antes, Jó havia inclusive amaldiçoado o seu nascimento, afirmou que jamais veria o bem, protestou contra a severidade de Deus, embora ele não tenha atribuído a Deus falta alguma. A Bíblia diz que Jó disse o seguinte: a minha queixa é de um revoltado. Se eu soubesse onde poderia achar Deus, então me chegaria ao seu tribunal. Mas aí Deus foi se encontrar com Jó. Deus foi ao encontro de Jó. Deus fez cerca de mais de 70 perguntas para Jó, do capítulo 38 ao 41. Perguntas como essas aqui: Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Pode você dar força ao cavalo ou revestir o seu pescoço de crina, Jó? Acaso anularás tu de fato o meu juízo? E tantas outras perguntas. Jó sabia que ele não tinha resposta para nenhuma dessas. Jó sabia que ele não tinha condição de responder a Deus. O que lhe restava então? Calar-se. Recolher-se à sua insignificância diante de Deus. Entender a sua ignorância. Humilhar-se. Como ele está fazendo aqui no capítulo 42. Na verdade, Senhor, eu falei do que eu não entendia. Coisas que eu não conhecia. E o Senhor então vai me ensinar, porque eu não sei como eu achei que eu sabia. E agora sim, com essa percepção correta, com esse entendimento correto de Jó, acerca do seu sofrimento, acerca da sua ignorância, ele vai ter condição de aprender, de captar o que Deus quer lhe ensinar com todo aquele sofrimento que ele está passando. Enquanto na sua dor, Jó pensava ter o direito de debater com Deus, de questionar a Deus, toda aquela catástrofe que ele passava, Jó não conseguia entender era nada. A sua ignorância o conduzia para mais ignorância. Mas quando ele compreendeu quem de fato é o homem, que o homem é pó, é barro, é dependente de Deus, aí sim, ele tem condição de aprender alguma coisa. Como diz Tiago na sua carta: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Essa é a perspectiva que o homem deve ter diante de Deus. Nós não sabemos nem o amanhã, nós não sabemos nem daqui a pouco, daqui a 10 minutos, não sabemos depois que acabar o culto, ou até durante o culto o que acontecerá conosco. O problema do sofrimento de Jó não é diferente do nosso. A falta de entendimento de Jó não é diferente da nossa. O pecado, meus irmãos, ele distorceu a percepção exata de quem nós somos. E aí,
alguns movimentos ao longo da história vão dizer para o homem que o homem é a medida de todas as coisas, como o iluminismo, por exemplo. E que não existe um Deus que rege todas as coisas. E aí nós vamos encontrar mais pungente na nossa sociedade uma teologia muito ruim, muito antibíblica, que é a teologia da libertação, da prosperidade, agora até do coaching, né? A teologia mais recente aí. E você já deve ter ouvido alguém falar alguma dessas frases aqui, ó: venha para Cristo e você não terá mais sofrimento. Ou então, você é o ponto fraco de Cristo. Ou ainda mais, determine a sua vitória, determine a sua cura, determine a sua prosperidade. Todas essas coisas antibíblicas têm colaborado para que o homem pense mais de si do que deveria, e menos de Deus. E menos de Deus. E aí, quando chega o sofrimento, o indivíduo não aguenta. Ele blasfema de Deus, ele fala que Deus não existe, ele fala que Deus não é todo poderoso. E muitas vezes aqueles que estão nas fileiras das igrejas abandonam a caminhada, abandonam a fé, porque eles não compreenderam a ignorância da humanidade diante dos propósitos do plano de Deus. O reverendo Hermes Tenmaia nos ensinou, numa das primeiras aulas do seminário, a respeito da ignorância sabida e da ignorância ignorada. Eu achei muito interessante. A ignorância sabida é que você sabe que é ignorante naquele assunto. Você não conhece tudo. E a ignorância ignorada é que você não sabe que não sabe. É interessante isso, porque nós precisamos ter a ignorância sabida. Nós sabemos que não sabemos tudo. Principalmente em relação ao plano de Deus, à soberania de Deus, ao governo de Deus, ao que Deus tem para a nossa vida. E assim, entendendo, a partir de uma ignorância sabida, que nós não sabemos mesmo, nós temos condições de caminhar para um segundo entendimento, que é importantíssimo também, que é entender, é perceber a soberania de Deus em todas as coisas. E é isso que Jó está declarando aqui no verso de número 2. Veja que Jó disse: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é uma expressão, um entendimento de quem, de fato, compreendeu a soberania de Deus. Eu sei que os seus planos não podem ser frustrados, Senhor. E o Senhor todas as coisas pode. Embora Jó já soubesse disso lá atrás, que Deus é soberano, que Ele pode todas as coisas, a dor e o sofrimento impediu essa clareza de entendimento da parte de Jó. E aí ele faz todo aquele questionamento ao longo do livro, até chegar de fato a essa conclusão importante. Olha, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e agora eu entendo com mais clareza que tudo o Senhor pode, que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Então, quando se entende assim, é a compreensão correta, porque Deus de fato é soberano sobre tudo e todos. Deus é soberano sobre o meu e o seu sofrimento, sobre a minha e a sua dor, assim como era na vida de Jó. Deus tem o controle de cada acontecimento da nossa vida. E o seu plano soberano está em execução, e ele acontecerá da maneira que Deus quer. Isaías 55 tem uma palavra muito importante, quando Deus diz que os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Então, enquanto Jó debateu, questionou, brigou, a soberania de Deus ficou meio anuviada no seu pensamento, ficou meio distorcida no seu pensamento. Mas Deus se apresenta, Deus mostra para Jó em uma série de perguntas, informando para Jó ao mesmo tempo que Deus que criou todas as coisas, que Deus que sustenta tudo que Ele criou,
que Deus sabe até o nome de cada estrela que Ele criou, de cada constelação que Ele colocou no universo. E ali, diante de todas aquelas afirmações de Deus, os olhos de Jó são abertos para entender completamente que Deus é soberano. Porque um Deus que pode lidar com todo o universo, certamente pode lidar com o sofrimento de um homem. Um Deus que sustenta todo o universo em suas mãos, Ele pode cuidar de cada uma das nossas necessidades. Ele pode controlar todos os eventos que acontecem na nossa vida, inclusive o sofrimento. Porque muito maior é o universo, muito maior é o mundo que Ele criou, e Ele sustenta todas essas coisas. E ali então, aquele que entende isso, meus irmãos, ele muda a sua perspectiva. Quando ele entende na prática que Deus é soberano, quando ele de fato crê nisso de todo o seu coração e vive isso, ele passa a descansar em Deus. A sua alma agitada, a sua vida perplexa, acha paz em Deus, acha paz em Cristo, porque sabe que Ele é soberano, porque sabe que Ele tem um plano, e é só o plano A, Ele não tem plano B, é o plano A, e Ele está executando ele perfeitamente. Deus tem um plano para cada um de nós, e isso muda a perspectiva. Geralmente, quando sofremos, nós perguntamos: por que, Senhor, comigo? Por que isso? Por que aquilo? Por que tem que ser comigo? Eu sou crente, eu sou fiel, mas por quê? Quando nós compreendemos a soberania de Deus, nós começamos a perguntar: para quê, Senhor? Para quê que o Senhor está fazendo isso? Para quê essa morte inesperada na minha família? Para quê esse câncer em minha vida? Para quê todo esse sofrimento? Embora Jó não obteve respostas, embora muitas vezes nós não obtemos respostas, nós sabemos que Deus faz tudo para a sua glória. Nós sabemos que Deus trabalha para que Ele seja glorificado. Nós não acabamos de cantar aqui: a Ele a glória, e é isso que está acontecendo, a Ele a glória. Seja o sofrimento, seja a dor, Deus está sendo glorificado, e é para isso que Ele está trabalhando dessa maneira, na vida de Jó. E é por isso que acontecimentos ruins, é por isso que sofrimento, é por isso que dor acompanham a vida do crente nessa caminhada. Primeiramente, para que Deus seja glorificado. Se nós não entendermos isso, nós não entendermos a soberania de Deus, o sofrimento vai nos esmagar. Nós vamos ter dificuldade em olhar para Deus como presente, como um Deus que está atuando. Nós vamos olhar e pensar: Deus está tão longe que Ele não está vendo o que eu estou passando. Mas na verdade é o contrário. Deus jamais se ausentou. Deus jamais deixou a sua criação e o seu povo redimido desamparado. Ele está presente. Assim como Ele estava com Jó, em todo o seu sofrimento, em toda a sua dor, Ele está presente na minha e na sua vida, seja qual a dor, seja qual o sofrimento que nós estejamos passando. E que nós ainda passaremos, até o dia em que estaremos na glória com Ele. Nós precisamos nos lembrar dessas verdades. O entendimento correto também vai nos conduzir, em terceiro lugar, para o conhecimento de Deus. Primeiro, então, nós reconhecemos a nossa ignorância diante dos planos de Deus. Depois, nós reconhecemos a soberania de Deus em todas as coisas. E depois, nós temos condições de conhecer mais de Deus em meio ao sofrimento. Veja o verso de número 5. Verso de número 5. Jó diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus disse, está registrado lá no capítulo 1, que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Ele. Era um homem que não se desviava para o mal, era um homem que praticava o bem. Mas veja que no final do livro Jó faz uma declaração interessante, no mínimo: olha, Senhor, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar.
mas agora os meus olhos te veem. Quando Jó diz isso para Deus, que eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, Jó está expressando que ele tinha um vago conhecimento de Deus. Pode ser que Jó tinha apenas informações acerca de Deus. Em uma sociedade patriarcal que ele viveu, certamente ele recebeu um ensino acerca de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança dos seus pais, e assim ele cresceu sabendo a respeito de Deus. Mas Jó não tinha um conhecimento mais profundo de Deus. E aqui ele expressa isso quando ele diz: agora os meus olhos veem o Senhor. Agora eu tenho mais do que informações acerca do Senhor. Agora eu conheço de fato o Senhor de maneira profunda, não só de ouvir falar, mas eu conheço o Senhor pessoalmente. E meus irmãos, o que promoveu essa mudança no relacionamento de Jó com Deus? O sofrimento. Foi tudo que Jó passou. Foi tudo o que acometeu a Jó. Certamente, se Jó não tivesse as perdas que teve, a enfermidade que teve, a dor que teve, Jó talvez não falaria que agora eu te conheço com os meus olhos. Teria apenas um conhecimento falado. É interessante que no meio da sua angústia, lá no capítulo 19, Jó vai fazer uma declaração. Ele vai falar: depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha vida verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Jó tinha essa expectativa, essa esperança, e aqui ele está declarando: eu vi o Senhor, eu vejo o Senhor agora. Mas Jó está vendo o Senhor pelas lentes do sofrimento. E aqui há duas coisas importantes que nós devemos nos lembrar. Muitas vezes, o sofrimento ele vai ser necessário para que conheçamos a Deus mais profundamente. Não estamos pregando uma teologia do sofrimento. Ah, você tem que buscar o sofrimento. Não, não precisa, ele virá. Ele virá. O sofrimento virá. A não ser que você vá para a glória eterna daqui a pouco. Aí acaba o sofrimento. A dor, o sofrimento, as catástrofes, os problemas, eles virão para a vida do crente. Mas ele é necessário. E quando nós olhamos para Jó, e inclusive é um livro, e se não estivesse na Bíblia, parece que faltaria algo, porque mostra bem a realidade do sofrimento na vida do crente, do íntegro, do reto. E é muito bom, que Deus inspirou para que esse livro estivesse aqui. O sofrimento, ele faz parte, e ele contribui para a nossa aproximação do nosso Deus. Segundo, pode ser que o homem viva conhecendo ao seu próprio Deus e não o Deus da Bíblia. E eu queria explicar isso com alguns exemplos. Quem é o Deus dos teólogos da prosperidade? É o Deus da Bíblia? Não. O Deus da teologia da prosperidade é o Deus que dá dinheiro, que dá bens materiais em troca de sacrifícios dos fiéis. Esse não é o Deus da Bíblia. Quem é o Deus dos radicais islâmicos? É o Deus que manda matar todos que não concordam com o Alcorão. Quem é o Deus do movimento homossexual? É o Deus do amor, da permissividade. E se nós continuarmos aqui, citaremos muitos outros exemplos. Esse não é o Deus da Bíblia. E pode ser que a pessoa caminhe fabricando o seu próprio Deus. E nós devemos pensar na nossa vida também que muitas vezes corremos o risco de criar o nosso próprio Deus. Criarmos uma ideia, derivar uma ideia do Deus da Bíblia e vivermos como se a nossa ideia de Deus fosse um reflexo de que fato é o Deus da Bíblia. E nem sempre é.
Nem sempre é. Como que nós podemos criar um Deus que não é o Deus da Bíblia? Quando nós ignoramos o Deus da Bíblia. Quando nós não olhamos para Deus com todos os seus atributos. Quando nós relegamos o plano redentor de Deus a algo qualquer insignificante. Quando nós não olhamos para Cristo Jesus como único e suficiente Salvador e perdoador e redentor. E de tantas outras maneiras, podemos criar um Deus que não é o Deus da Bíblia. É por isso que é importantíssimo que busquemos o conhecimento do Deus da Bíblia. E ele se revela a nós. Louvado seja o Senhor por isso. Ele se revela e a Escritura Sagrada é a revelação dele. A pessoa de Cristo Jesus é a revelação dele. E aquilo que ele permite nós podemos conhecer. Nós temos os grupos familiares, da igreja durante a semana, e é interessante que nós conversamos sobre assuntos ali e surgem indagações. E a gente vai conversando, mas chega um momento que nós falamos, olha, aqui não dá mais, nós somos limitados. O conhecimento que nós temos de Deus não é um conhecimento exaustivo, total. É aquilo que Deus permite que nós conheçamos. E ele nos chama a buscar esse conhecimento. Ele nos convoca a conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Mas nós sabemos que nós temos a ignorância sabida. Somos limitados. Nunca será um conhecimento total. Mas aquilo que Deus decidiu revelar, nós conhecemos e nos firmamos nesse conhecimento. E isso é fundamental. Quando Jó, ele está passando pelo sofrimento, novamente lá no capítulo 19, ele fala algo interessante. Ele fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O Redentor já se levantou sobre a terra, é Cristo Jesus. É Jesus. Jesus Cristo é a revelação máxima, plena de Deus. O autor de Hebreus diz no capítulo 1 que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho, por Jesus Cristo. Então, se nós queremos conhecer a Deus, conheçamos a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E prossigamos em conhecê-lo, e cresçamos nesse conhecimento. E assim nós caminharemos com percepções corretas, inclusive no meio do sofrimento, no meio da dor. Porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, porque nós sabemos que o nosso Redentor nos buscará, porque nós sabemos que o nosso Redentor se faz presente, porque nós sabemos que o nosso Redentor não nos desampara em momento algum. Ele diz que estaria conosco até o fim. Quanto mais conhecemos de Deus, das suas promessas, das suas bênçãos, nós nos firmamos. E os momentos de sofrimento passaremos firmados nele. Nossos olhos podem ver a Cristo. Na Escritura, no testemunho interno do Espírito Santo, por meio da sua própria revelação, e por que não por meio do sofrimento? Pense nisso. Ao longo da história, os crentes que mais sofreram foram os que mais chegaram-se próximo de Deus. Ao longo da história, os que mais sofreram foram os que deram testemunhos mais vivos do seu relacionamento de intimidade com Deus. O sofrimento, meus irmãos, tem sido um instrumento de Deus para a vida do seu povo. E nós devemos ter percepções corretas em meio a este sofrimento. Já concluindo aqui, o sofrimento, então, ele é inevitável. Pode ser que você não passe tudo aquilo que Jó passou, mas você sofrerá em alguma medida. Mas que você perceba a sua ignorância diante dos planos de Deus. Que você perceba a soberania de Deus nos acontecimentos que envolvem a sua vida. Que você perceba, que você entenda e busque mais o conhecimento de Deus, para que nesses momentos você consiga passar, mantendo-se fiel ao Senhor. No verso 6, Jó, ele encerra fazendo uma declaração de arrependimento. É pertinente arrepender-se diante de um Deus soberano, santo, zeloso pela sua obra. A pergunta que eu te faço é, você já
reconheceu o quanto é ignorante diante de Deus? Você já prostrou-se humildemente diante dele, pedindo a ele perdão, por muitas vezes você questioná-lo, sem nem entender 1 centímetro do seu plano para a sua vida? Ou você já se prostrou diante de Deus, pedindo a ele: Senhor, me ensine, me mostre. Como Jó disse: Senhor, eu vou perguntar, o Senhor vai me ensinar, eu preciso que o Senhor me ensine. É dessa maneira que nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Nós precisamos também, meus irmãos, arrepender-nos da nossa autossuficiência, do nosso autocontrole, reconhecer quem nós somos. Nós somos miseráveis pecadores, dependentes da graça e da misericórdia dele. Se não for o Senhor ter misericórdia de nós, estamos por conta. Entenda a soberania de Deus. Compreenda isso. Ele faz o que quiser, com quem ele quiser, como ele quiser, no tempo que quiser. Isso não diminui a glória de Deus. E isso não exclui o fato de que você continua dependente dele. Deus continua soberano, glorioso, poderoso. E nós, seus filhos, dependentes. Entenda isso. Jó, nós sabemos, porque nós temos a história toda, que o fato de Deus permitir tudo aquilo na vida de Jó foi para que ele fosse glorificado e o diabo humilhado. Muitas vezes nós não vamos compreender, mas nós precisamos crer em um Deus soberano que tem tudo em suas mãos. Por isso, mesmo que você esteja em tremenda aflição e dor, Deus continua sendo Deus, como diz aquela bela canção, né? E a sua vida continua nas mãos de Deus. Sabemos que muitos irmãos da nossa igreja sofrem com enfermidades, alguns enlutados. E a minha palavra para você é que você se lembre dos sofrimentos de Jesus Cristo, pelos quais ele passou, para que você tivesse vida e vida eterna. Leia depois Isaías 53. Ele foi traspassado, ele foi moído. Agradou a Deus enfermá-lo por nossa causa. Os sofrimentos de Jó não chegam nem perto do sofrimento de Cristo. O meu e o seu sofrimento, o sofrimento de Spafford, não chegam nem perto ao sofrimento de Cristo. E mais, ele sofreu não por causa dos efeitos do pecado, os efeitos da queda, porque ele não é pecador. Ele sofreu por causa de pecadores, por nossa causa. O justo padecendo na cruz pelos injustos. E aí eu me lembro de Romanos 8,18, que diz: os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que você conheça mais e mais de Cristo, e que assim mesmo que passemos por muito sofrimento, saberemos que Deus é glorificado em nossa vida, e que nada que passemos aqui se compara à glória que virá em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.